Olá, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do NewsaCast, um episódio bastante especial onde a gente vai dar continuidade a um tema muito cogitado por todos vocês. Nesse momento eu venho agradecer de coração, ó, de coração mesmo, nossa audiência que tem aumentado bastante, os seguidores. Obrigada por todos vocês, já passamos de 500 seguidores, já estamos aí para bater o recorde e toda semana a gente vem aumentado aí. Ó, para você que ainda não se inscreveu, que está assistindo, eu vi lá no nosso histórico, tem muita gente assistindo, mas ainda não é participante do canal, viu, Lanúzia? Gente, se você vê o número de pessoas participantes que ainda não se inscreveu no nosso canal, é um absurdo. Então, eu convido você a se inscrever no canal, a acionar o sininho, porque toda semana a gente tem um novo episódio, toda quinta-feira às 19h10. Participem, compartilhem, conhecimento é poder. Então, você que quer comprar o seu imóvel, NewsaCast está aqui para te ajudar na sua escolha. e você pediu, nós trouxemos ela de volta, Com não é verdade, certeza, Nilza? com certeza, mais que especial. Eu digo que todo mundo é especial, mas ela é mais que especial. Um assunto que todos vocês precisam entender para tomar as decisões corretas. Quem está conosco hoje, Nilza? Novamente, Adriana Fontes, do Fontes Correspondente Imobiliário. Adriana, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso NewsaCast. Boa tarde a todos. Muito feliz, né? Falar em mercado imobiliário, falar em Nilza, Lanúzia e agora Adriana, né? Com certeza. Então, assim, a gente sempre sabe que a parte importante na venda é o financiamento também, né? Muitas vendas são realizadas através do financiamento bancário. E aí é muito importante para o cliente, para o corretor, participar dessa base de informações nesse momento da simulação, no momento da venda, como será meu indexador, como será meu sistema de amortização, o que eu posso fazer durante o contrato de financiamento. Então, esse momento inicial do corretor, né, com o cliente, é de suma importância saber o que é um financiamento. Verdade, Adriana. O corretor ele tem que ter aquele conhecimento, nem que seja o básico, inicial, para poder despertar e conduzir o seu cliente. É claro que o correspondente ele vai aprofundar, vai fazer as perguntas corretas, mas a gente precisa, e justamente a gente trouxe você novamente, porque muitas pessoas nos perguntaram, e aí, vocês vão aprofundar aquele primeiro tema? Vamos sim. Então, hoje a gente trouxe você para falar desses conceitos e também das mudanças que a gente está vendo aí recente, né? Entrou um novo governo, já estamos em um novo ano. Então, vamos falar hoje, né, Lanúzia, sobre essas alterações, essas mudanças, os conceitos mais importantes, tanto para o cliente como para os corretores, para que todos hoje saiam com muita sabedoria. Com certeza, acho, como você falou, o corretor ele não precisa saber tudo sobre o financiamento, né? Como eu também não preciso saber, imagine, lá do oeste, mas eu tenho que saber para conversar com o cliente. Se o cliente me perguntar, Adriana, eu estou fazendo um bom negócio, comprando esse apartamento e tal, é do lado leste, ótimo, e sei lá, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber o assunto do cliente. E aí, o corretor, do primeiro momento, são as perguntas, né? Quanto eu financio? Qual a minha taxa de juros? Eu tenho 3 anos, posso usar FGTS? Não posso usar? Quais são as modalidades? Então, assim, são várias perguntas que os clientes fazem no primeiro atendimento, que o corretor, ele não precisa saber tudo sobre o financiamento, mas ele tem que entender para poder passar essa informação em segurança ao cliente, né? Porque quando você... Eu sempre falo que a porta de entrada é o corretor. Primeiro momento, o cliente lidar com o corretor. Então, ele tem que saber essas informações básicas. Eu falo, são informações básicas. Verdade, Adriana. A gente iniciou já falando do nosso tema, mas passa um pouquinho das suas credenciais. Quem é a Adriana? As pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Quem é a Adriana? Um pouco do seu histórico, do seu credenciamento. Então, eu trabalho com habitação, vai fazer 11 anos. Fez 11 anos, né? Já fez, né? Agora em 2022, fez 11 anos. E aí, eu tenho a Fontes, junto com o Micael, meu sócio. Nós temos 6 anos de Fontes, 5 anos de Fontes, né? Vai fazer 6 anos agora em 2023. E a gente tá junto porque a gente uniu o útil ao agradável, né? A gente ama habitação. Se falar em habitação, a gente tem assunto para falar a noite toda, eu e ele.
Então, a gente é uma parceria forte, né, nós dois. Estamos na área somente de habitação. A nosso foco, a gente não vende, a gente tem outras coisas que a gente faz no escritório, abertura de conta, abertura de cartões de crédito, mas nosso foco maior é financiamento habitacional. Então, a gente busca sempre estar antenado em tudo o que acontece com a habitação. Recentemente, Adriana, você fez uma viagem, não foi, a São Paulo, que eu acompanhei lá nas redes sociais, e é a Associação dos Correspondentes, né? Isso Isso. representa todo o Brasil, é isso? Nós temos uma associação que foi criada com 20 fundadores. No início eram 5, depois ele foi ampliando e convidando aquele que tem mais desenvolvimento dentro do mercado imobiliário. E aí a gente, como foi representante em 2020 e 2021, nós fomos representante do Nordeste, né, de alguma desempenho, né? E aí eles nos convidaram para ser fundador. Então, são 20 fundadores, a gente faz parte, eu e Micael, nós somos fundadores da associação, e a associação, para que ela existe dentro da Caixa não, assim, a gente tem uma associação à parte, mas o que é que a gente faz? A gente busca melhorias para o operacional da Caixa. Quando acontece alguma coisa com algum correspondente que aciona a associação, a associação já passa para o administrador daquele produto já para resolver o problema num tempo hábil, né? Porque se vai para chamado. Então, a gente dá o suporte ao pessoal do suporte da Caixa. Entendi. Faz testes. Então, assim, é muito bem essa interação da associação com a Caixa. Fortalece a nossa categoria. A gente tem melhorias, assim, diariamente dentro do nosso sistema. Claro, todo sistema é falho, entendeu? E quando vem as falhas, a gente identifica logo e passa para o gestor do produto para resolver o máximo para a gente não ficar com o sistema parado. Entendi. É tanto que otimiza, né? Depois que a associação chegou, de verdade, tem 2 anos, em 2020, a gente viu que os problemas são solucionados mais rápido. Foi a solução, né? Foi a solução. Tipo, sistema fora, rápido. A gente não tem mais sistema fora mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entendeu? E isso otimizou muito o tempo operacional da gente correspondente. E esse encontro de vocês foram quantos dias? A gente foi um dia de reunião. Porque a gente é todo correspondente, a gente brinca, né? A gente não tem como sair do nosso correspondente. Por muito tempo. De 8 às 18, a gente fez um dia de reunião. Foi uma assim, imersão, né? Uma imersão. E aí foi o quê? Foi planejar o que a gente vai fazer em 2023 para a associação. E para os associados. E para todos, né? São 9 mil e poucos correspondentes. Nós só temos Mais 500 cadastrados. E o benefício é para todos, né? Entendi, então a gente tem que se unir, porque quando busca melhoria em conjunto, sempre mais satisfatório, né? Com toda certeza, com toda certeza. E começando, né, iniciando agora com o tema principal, que é financiamento. Vocês que é apaixonado, nós também somos apaixonados pela habitação, por ser esse intermediador na busca do sonho principal do brasileiro, e mundialmente também, que é você ter sua casa própria, sua habitação, seu lar. Né? Eu acho que o lar traz a segurança necessária, o lar traz o conforto, o lar traz o desenvolvimento de uma família. Então, para a gente também é super importante falar de habitação, falar de moradia, que a gente ama também esse tema, né? Compartilha com você. E por isso a gente chamou novamente aqui, e aí a gente vai esmiuçar um pouco hoje o que é o financiamento. O que você puder explicar em minúcias o que é o financiamento, os tipos de financiamento, contigo a palavra. Então, o que é um financiamento, né? Quem busca comprar o imóvel sempre tem aquele, não, vou juntar o valor para comprar o imóvel. Cai fora. Você precisa buscar na instituição. É a cantiguinha, né? Não adianta, se você não conseguir esse recurso junto à instituição financeira, você não consegue realizar o sonho. Seja da casa, seja de um carro. Então, o que é que o banco traz para o cliente? Aquele crédito que ele precisa para comprar o imóvel. Só que nesse momento o cliente precisa saber qual é o meu sistema de amortização, qual é o melhor para mim. Eu quero comprar o imóvel, mas eu quero ir amortizando ao tempo. Eu não quero ficar aos 30, 35, agora aumentou para 35, né? Era 30. O prazo, o FGTS, né? O prazo era isso, até no máximo agora 35 anos. E aí, tem muitos clientes que a gente faz uma consultoria, quando vai fazer as simulações,
que vai financiar para 15. Por quê? Porque quando a gente mostra que para 15 anos só aumentou 50, R$ 100 na parcela, 150, ele disse, então eu quero para 15. Muitos não sabiam. Se você fizer uma consultoria completa, muitos clientes financiam para pouco tempo. Porque a gente diz, cabe no seu orçamento R$ 100 a mais, 80, 50, às vezes é R$ 50. Só porque não teve o cuidado de oferecer ao cliente um prazo menor. Porque assusta o 360 meses, isso 420 assusta, 30 meses. anos, 35 anos. Ai, eu não quero essa vida toda pagando, não. Mas Tem não gente- precisa, né? Então, Não a gente vai lá na frente, precisa. não precisa pagar e Não precisa permanecer pagar. nesse tempo Justamente. todo. E isso envolve o quê? Uma boa consultoria com o corretor. O corretor tem que estar apto a oferecer um prazo menor. Como vai ser o comportamento da parcela durante esse prazo? Então, a gente que é financiadora, nós somos correspondente, a gente dá total apoio ao corretor. Ele pode estar lá conversando com o cliente, conversando comigo no WhatsApp. E eu passando as informações e ele lá lidando com o cliente diretamente. A gente faz isso? Faz sim. Basta ser parceiro da Fontes, que a gente tem uma equipe para isso. Preparada, né? Justamente. Preparada. E a gente faz o atendimento em conjunto. Quero marcar com o cliente, pode atender? Posso. Vendedor, comprador, senta todo mundo junto e como é que vai ser o processo? Quando é que eu vou receber o dinheiro, o vendedor? Como é que eu vou receber? Aonde eu vou receber? E o Tudo registro? com muita transparência. Demora. A gente senta, faz uma reunião, fica todo mundo claro, as informações ficam claras, transparente, e aí a gente conclui. E quebra nesses E paradigmas, quebra. né? E assim, tem esse momento deles conversar, deles saber como é que vai ser o trâmite do registro, como é que vai receber. Eu já tive vendedor que achava que no dia da assinatura ia receber o valor do Meu financiamento. Deus. Tem. E assim, o corretor achava que também, não recebeu ainda o cliente. Eu disse, mas está no registro. O protocolo Tudo está tá para lá, né? data. Só após isso. Então, é importante o corretor saber as informações para passar para os clientes. Porque fica parecendo que o corretor, quando o cliente entra em contato, posso dar seu telefone? Se pode. Quando a gente vai informar, assim, não, mas o corretor não passou isso para mim. Oi. Não informa o Que processo chato, é. todo, né? Os prazos. Não, e a situação, né? Você escutar do cliente que o corretor não passou, que ele só ia receber, o vendedor só ia receber o recurso quando registrasse no nome do comprador. E pode durar 5 dias ou pode durar 30. Vai depender se pagou ou não aquelas E taxas, né? depende do cartório. Tem cartório que são 5 dias o Isso. registro? Tem. Tem cartório que são 20? Tem. Tem cartório que são 30? Tem. Tem cartório que são 40? Também tem. Então, tudo depende de prazos. Tudo depende de prazos. E a gente precisa deixar claro os prazos por conta dos trâmites, né? Tem gente que está querendo comprar outro imóvel, o comprador precisa da chave, tudo tem que estar transparente para a negociação ficar segura. Muito bom. Então, muito na bom. verdade, financiamento não é esse bicho de... Não. A gente pode financiar para 30 Quebra-cabeça. e o cliente pagar em 5. Pode. Pode sim. Basta ele saber como vai amortizar. Basta Verdade. ele Já que você saber. tocou nesse assunto interessante, assim, que a gente sempre volta, né? Amortizar, o que é esse amortizar, né? Já uma pessoa, por exemplo, eu comprei meu financiamento, financei para 420 meses, né? Comecei a morar, já estou morando nesse imóvel, já paguei 10 parcelas, mas eu tenho um dinheiro sobrando, vamos dizer que eu tenha 5 mil, 1.000, 10 mil, eu quero amortizar. Por que eu quero amortizar? Porque eu quero diminuir ou no tempo ou no valor da parcela. Vamos dizer, a parcela para mim está confortável, eu quero diminuir no tempo. Então, me explique como é que a gente faz essa amortização. Pronto. Eu vou explicar um exemplo assim, real, que aconteceu recente. A parcela é 905, o sistema de amortização Price, e aí o cliente paga 905 mensal. O que acontece? Eu fiz uma simulação para ele, disse, vamos amortizar os 905 que você paga mensal. Você vai pagar 2 parcelas no mês. Naquele mês que você tiver as férias, eu vou pegar 905, você vem aqui e a gente vai amortizar. Amortizou 13 parcelas. Olha, Uma parcela Amortizou 13 parcelas. E aí já reduz o tempo também. O tempo. Aí era 300, ele tava recente, era 349, só tinha pago 11 parcelas. Só que os clientes são tão, eles são tão ansiosos que ele fica assim, tem gente que fica querendo pagar tudo logo e tal. E tem gente que não paga também, né? tem de tudo. E aí, eu disse, não, vamos fazer a amortização dessa forma. Ele saiu assim, é verdade mesmo, eu disse, paga o boleto.
905. Então, o que pode ser feito? Ele reserva um valor e vai amortizando. Não precisa ser os 900. Os 900 foram 13 parcelas. E os 500 poderia ser quantas? 6. Verdade. Entendeu? Isso é interessante saber. É importante. A questão da amortização. Isso. E geralmente a gente escuta muito falar, vamos amortizar a parcela, mas ao pé da letra, o cliente não sabe o quanto ele vai ter de benefício. A parcela, tipo, eu financiei um imóvel 905 na Price. A parcela para mim cabe no meu orçamento? Cabe. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu vou tirar no prazo. São 30 anos, né? Vamos supor que financiou para 30. Se eu peguei os 905 e baixou 13 parcelas, foi para 900 de... 29 anos, né? 29 menos de e 11 anos, meses. Né? Verdade, Né? verdade. E aí, assim, eu vou fazer 28 e 11 meses. Em 11 meses. Desculpa. Quase 29. E aí, o que é que eu vou pagar? Os 905 vai amortizar o quê, Adriana? Se eu financiei 110, 905 vai amortizar os 110. O meu saldo devedor. No prazo, eu diminuo. Então, eu devia 30 anos, estou devendo 28 e 11 meses. Entendeu? A diferença do tempo. Eu vou amortizar no saldo devedor? Vou. Vai diminuir o quê? O tempo. Então, eu devo menos tempo à Caixa, porque eu amortizei minhas parcelas últimas. Por que é importante amortizar as últimas parcelas? Porque nela consta o seguro habitacional e consta a taxa administrativa e os juros daquela parcela. Mas, Adriana, quando você fala assim, o seguro habitacional, tem pessoas que não entendem o que é esse seguro habitacional, até mesmo o termo habitacional. Explica um pouquinho aí o que é esse juros habitacional. Então, Seguro. O seguro, na verdade. Seguro habitacional é o MIP e o DIF. DFI, o que o pessoal fala, né? DFI, eu falo DFI ou MIP. O MIP são para pessoas que venham a falecer ou fiquem deficientes. Que aí a composição da renda é o que define o seguro. Ou seja, eu sou sozinha, então é 100% da minha renda. Se eu vier a falecer, é quitado meu 100% do financiamento e esse imóvel é quitado e vai para os herdeiros. Certo? Se eu e meu esposo 50-50, minha parte que eu vai falecer, é quitado 50% e ele só paga 50% do saldo devedor e aquela parcela é recalculada naquele 50% do saldo devedor. Que já diminui bastante, né? Isso. Se eu ficar inválida, eu tenho esse direito? Tenho também. Comprovado com os laudos, tudo, também tem. E aí, esse seguro é para o MIP. O DFI é para danos físicos ao imóvel. Que é importante ter, claro, se o imóvel desabar, você tem um seguro, está no financiamento. Teve teve um incêndio recente que o cliente tinha acabado de quitar o imóvel e não fez um seguro residencial. Entendi. E aí, se tivesse financiado, estava assegurado. Tem alguns benefícios que o seguro dá que pode receber de volta aquilo que foi prejudicado dentro do imóvel. Interessante saber, né? Porque a gente finaliza o financiamento e não quer Não renovar, faz um seguro nenhum tipo de residencial. seguro. É interessante saber. É importante ter o seguro residencial em todo imóvel. Não só financiado, né? Porque o da caixa, que fica dentro da parcela, que compõe a parcela, ele não é completo. Aí você pode fazer o seguro residencial, que ele é mais completo. Porque a gente só sente que não tem seguro quando precisa. Verdade. Entendi. No caso assim, Adriana, a gente vê aí muitas chuvas, as questões geográficas que trazem dano, questão de incêndio, as pessoas esquecem, a panela de pressão que causa bastante danos dentro de um apartamento, até mesmo de um prédio inteiro. Esse seguro, ele cobre? Olha, o seguro, ele vem com as apólices, né? Que a gente precisa verificar tudo que tem na apólice. Tudo é feito laudo, né? O laudo técnico, quando acontece um acidente dentro do imóvel, você chama o laudo técnico. É tipo um seguro de carro. Então, quando você você coloca um seguro de carro, cobre tudo? Nem tudo. Depende, né? Tipo, para-brisa cobre se você pagar. Então, o seguro residencial, à parte, ele pode cobrir várias coisas que o seguro da Caixa não cobre.
O seguro da Caixa cobre coisas essenciais que acontecem, que está dentro, assim, meio que previsto, pode acontecer. Então, estrutural, físico. Tem várias seguradoras. Quando a gente vai oferecer uma parcela do financiamento, você vê que no campo, na vertical, tem várias seguradoras. E ali está um item importante que o corretor tem que saber o que aquela seguradora oferece de benefício para o cliente. Porque às vezes, por causa de R$5, R$6 na parcela, deixa eu ter uma seguradora mais completa de benefícios. De pagamento até de aluguel. Que a gente chama pagamento de aluguel. O cliente foi demitido da empresa. Ele já pagou X parcelas. Ele tem direito a um reembolso para pagar o aluguel. Mas não é o aluguel, vai ser a parcela, vai ser a quitação da parcela. Entendeu? Então, assim, quando você for oferecer uma parcela para o cliente, você tem que verificar que tem lá Caixa Seguradora Mais, Tóquio, Marine e Tu Seguros. Tem que saber quais ali pode oferecer para o cliente, que é benefício. Às vezes, R$5 você botou outra seguradora. Poderia ter oferecido uma mais completa. Aquela prática de colocar o seguro mais barato, né? Ou o seguro mais necessário. Para a parcela ficar menor. É aquela ideia que se tem. Vamos pagar um pouquinho mais barato. Isso. Você tem uma taxa menor. R$5, 8, 10, 20. E não paga o principal, que é o valor da qualidade da segurança. Que hoje todo mundo preza pela segurança. Você paga carteira assinada, que pode 20 a mais. É interessante. Interessante. É muito interessante a pessoa saber a apólice do seguro. Isso a gente pode conversar, fazer uma consultoria imobiliária. Eu lancei consultoria imobiliária gratuita lá na Fontes, agora no mês de fevereiro. Estamos agendando de terça a quinta, né? Porque segunda é mais puxadinho no escritório, sexta também. Então, de terça a quinta a gente dá essa consultoria aos corretores, aos clientes, para que eles possam saber o que se trata a cada situação. O que é um imóvel usado? Como é que eu posso pegar um cliente que está aprovado para usado, novo, e fazer essa diferenciação de subsídio, de valor de entrada, tudo isso a gente faz uma consultoria imobiliária gratuita. Que bom. No caso, recapitulando, a composição da parcela é a taxa administrativa, o seguro obrigatório, que né, tem todo o financiamento, não só é Caixa. Isso, MIP e DFI é obrigatório. É obrigatório. Caso, tem que sair com esses dois seguros. MIP e DFI, a taxa administrativa e os juros, né? E os juros daquela parcela que e o valorzinho que vai amortizar no saldo devedor que está presente. No caso, seriam 5 partes nessa parcela. Isso tudo está na palma da mão. Ou quem tiver conta na Caixa, tem o Internet Bank na parte de habitação. Lá tem amortização, você pode simular, né? Gerar o boleto por lá também. Ou você pode baixar o aplicativo da Caixa, Caixa Habitação. E aí você pode fazer toda a sua transação lá também. Só que no aplicativo da Caixa você vai gerar o boleto e vai pagar, vai voltar para o Internet Bank ou outro banco fazer o pagamento. Quem é correntista da Caixa já faz direto dentro do aplicativo. Existem, no caso, dois aplicativos. Tem o Internet Bank, que é o que você movimenta Caixa, a conta corrente, né? Que lá dentro tem consulta de FGTS, tem outros itens importantes. Você tem seguro, se você tem previdência, tá tudo na palma da mão dentro do aplicativo do Internet Bank. E tem habitação também. E tem o aplicativo Habitação Caixa, que é somente para habitação, somente para financiamento habitacionais. E lá nesse do Caixa, para habitação, lá eu posso gerar o meu boleto? Pode fazer tudo. Você pode verificar seu FGTS, quanto você tem disponível. Pode abater o FGTS? Dentro do aplicativo não, você vai para o aplicativo da Caixa, porque lá tem um link direto para... Você consegue pegar as informações necessárias. Muito bom saber, até porque a pessoa vai verificar, a parcela não está boa para o meu orçamento, está alta, eu fiquei desempregado, eu perdi um outro vínculo de emprego. Aí sim, vamos amortizar na parcela para não comprometer o orçamento. Você pode amortizar na parcela, inicialmente, porque você consegue ter uma parcela menor no seu. Depois você pode amortizar no saldo devedor, pode. Só que usando o FGTS tem algumas regras do FGTS. Então você tem que cumprir as regras que determina o FGTS. Mas quem for com recursos próprios pode fazer esse tipo de amortização a qualquer momento. A qualquer momento. Qualquer momento. Muito bom saber. Adriana, e os tipos de financiamento que a gente tem disponível hoje pela Caixa? Olha, vou falar o residencial, que é o que mais a gente usa, né?
O residencial nós temos usado, novo, empreendimento, que é o da planta. Nós temos construção, que envolve terreno e construção. Tem lá o linkzinho construção. Então, naquele item construção, envolve lote mais a construção. Estou comprando o lote mais a construção. Ou estou fazendo somente da construção. O lote é próprio, também no mesmo link. Tem usado novo, tem a reforma e ampliação. E tem o lote urbanizado. Que é o lote urbanizado é aquisição de terreno. Entendi. Aquisição de terreno. Os terrenos. Pronto. Então, dessas modalidades, eu sei que você comercializa vai. E hoje está muito em ascensão a aquisição e construção, né? O pessoal Isso. fala esse termo. Além dos usados, que é o forte, né, do seu correspondente, a aquisição e construção está vindo com tudo, né? Se você puder esmiuçar cada tipo desse para a gente entender. Ó, o usado, né, a gente pode usar tanto no Casa Verde Amarela, quanto no Procotista, quanto no SBPE. O que é isso, Adriana? São taxas de juros diferenciadas e enquadramento que o cliente pode ser enquadrado. E o imóvel também. Ou seja, um imóvel que é em Aracaju, por exemplo, em Aracaju, nós temos um teto para o Casa Verde Amarela, até 208 mil. O cliente está comprando imóvel de 250, mas tem 3 anos de carteira assinada, a renda dele é acima de 8,8 até 8, não importa a renda. Ele pode ser procotista? Pode, o enquadramento pode. E a taxa de juros? Mais baixa. Então, nós temos várias modalidades, que às vezes o cliente chega achando que é SBPE e a gente enquadra ele no procotista, por exemplo, na taxa de juros menor. Ele vai achando que é Casa Verde Amarela, né, que todo mundo acha que pode se enquadrar no Casa Verde Amarela, e ele sai para o procotista, não vai para o SBPE, como antigamente a gente fazia. Quem não se enquadra no Casa Verde Amarela vai para o SBPE, os clientes. Só que hoje nós temos, entre Casa Verde Amarela e SBPE, está no meio procotista, que se puder ser enquadrado, será enquadrado. E faz diferença na taxa de juros? Faz. Nós temos taxa de juros de 7,66, por exemplo, no procotista. Entendi. Com renda acima de 8 mil. Que é menor do que o SBPE. O SBPE nós temos taxa de 8,63 ou 8,51, se for trazer salário para caixa. Então, é bom porque os imóveis que ultrapassam esse limite aqui, para ser pelo programa Minha Casa Minha Vida, que vai ser ter o novo nome, né, que é o programa Casa Verde e Amarela, vai se passar a ser chamado Minha Casa Minha Vida. Então, passou dos 208 mil, ou a renda do cliente ultrapassou o limite, que é 8 mil, ele já pode, se ele for carteira assinada, ser enquadrado no procotista, não é isso? Isso, com 3 anos de FGTS. De recolhimento. Não precisa ser nessa empresa que eu estou. Conta-se do dia que eu assinei a carteira até hoje. Trabalhei 1 ano, 2 anos, trabalhei meses, conta-se tudo. Adriana, você falou uma coisa que eu achei interessante em relação à redução de juros, que a gente deveria ressaltar aqui, que é, se você pegou seu salário e trouxe para a Caixa Econômica, você também agrega uma taxa de juros menor. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nós temos a taxa balcão, que é 8,99. E aí, à medida que o cliente for fazendo um relacionamento, é a opção do cliente. Não é obrigatório. Se você não quer nada com a Caixa, você vai fazer 8,99. Se você quer trazer o salário, você vai para 8,63 e chega até 8,51. Então, assim, nós temos taxa de juros. A gente fala assim, vocês compram, o cliente compra se ele vier com relacionamento. A cada relacionamento tem uma redução da taxa de juros. E isso é para o SBPE usado, viu? Porque construção e lote urbanizado são taxas diferenciadas. Pronto, é importante ressaltar, né? Que seriam para imóveis usados. Porque às vezes o cliente está aprovado para lote em construção, depois vai comprar só o lote. Aí é outra taxa de juros. É outros valores, outros prazos. Então, diminui o prazo quando vai para lote e aumenta a parcela. Por quê? Porque a taxa de juros é mais alta e o prazo é menor. Aí, consequentemente, aumenta a parcela. E é frequente o cliente fazer essa transição de eu quero aquisição e construção, não, mas agora eu quero só o lote? Porque às vezes a construção não é o momento do cliente, às vezes o cliente quer lote, mas construção, mas não conseguiu quem construísse, não conseguiu fazer sozinho a construção, que ele pode,
entendeu? Ter uma equipe de mestre de obra, de pedreiros, pode também. Mas não é um momento, ele só quer comprar o lote. É a oportunidade de comprar o lote. Ele pode só comprar o lote? Pode fazer. Mas aí muda a taxa de juros. Muda a taxa de juros, muda o prazo. Você sabe informar qual o prazo atual? 240 240 meses. meses. E a taxa de juros? 9,10. 240 meses, 9,10. E no caso, eu já tenho o meu lote. Eu quero fazer só a construção. Também muda a taxa de juros e o Aí vai prazo? para a taxa de juros do usado, praticamente. Igual. Igual. Vai ser como se fosse uma compra de um imóvel usado. Eu utilizo meu lote só para construir. Porque você sai do lote, né, que é uma taxa de juros, porque o lote vai para um SFI, são sistema financeiro, dentro da Caixa nós temos SFH e SFI. Certo. E aí é muito técnico. Sistema financeiro habitacional e o outro é sistema financeiro, esqueci agora também. Aí a gente tem esses dois tipos de financiamento, então a taxa de juros é diferenciada. É bom assim, quer aprofundar, vamos fazer uma consultoria. Por quê? Taxa de juros é tudo relacionamento. Então, às vezes o cliente é servidor público, mas não quer trazer o salário. Às vezes é carteira assinada, trazendo salário fica. Então, assim, é tudo flexível. Quem quiser uma taxa de juros menor, faz um relacionamento maior. Aí, voltando para os clientes Minha Casa Minha Vida, né? Que vai mudar para o nome Minha Casa Minha Vida. São imóveis aqui em Aracaju até 208 mil. Os imóveis que se enquadrarem, sendo usados, sendo de empreendimento, sendo novo, eles vão ter direito às taxas de juros do programa. Aí vai depender muito do perfil de cada um. E salário, né? Que nós salário. temos várias faixas de renda que se enquadram para esse tipo de programa, do Casa Verde e Amarela. Eu não posso falar ainda Minha Casa Minha Vida. Não mudou oficialmente. Não mudou oficialmente. Mas, então, eu recebo 2.400, uma taxa. Eu recebo 2.401 centavos. Muda, né? Já muda. Então, é importante, na hora de fazer uma simulação, pegar o contra-cheque do cliente, porque às vezes ele diz, eu ganho 2.400 e pouco. Aí o corretor faz com 2.400. Aí na hora que eu aprovo é 2.401. Já muda tudo. Muda e também tudo. verificar a questão da renda bruta, né? Bruta. A gente familiar, trabalha né? Porque se familiar. for casado... Outra coisa importante. No Casa Verde e Amarelo e no Procotista não pode se omitir renda. Né? Quem tiver vínculo e for participante não pode omitir a renda, até porque a gente tem um conhecimento da base do FGTS, mas é importante não omitir rendas por causa do programa. Você imagine daqui a 1 ano, 2 anos, né? vai fazer uma auditoria naquele processo e verifica que o esposo tinha renda e não foi vista, porque isso pode se passar, né? A gente é falho. E o ser humano é falho. Conhecimento também. E aí, pode ser que a gente falhe, né? A Caixa pode falhar e não verificou que o esposo tinha renda. Pode passar. Mas aí é importante os clientes também saber ajudarem no né? processo, ser transparente. para não trazer prejuízos futuros. Porque né? não pode se omitir nada. Não pode. Não pode se omitir nem que você tenha um imposto de renda, por exemplo. Porque imposto de renda, às vezes a pessoa diz, declara isento, mas declara, tem que entregar. Se declarou, está na base da Receita, o banco ele tem acesso. Então, é importante passar tudo que você tem. A gente vai encontrar a taxa de juros ideal para você. Não precisa omitir nada. Até porque a gente pode ter uma auditoria nesse processo e você ser chamado futuramente para se explicar. Imagine. E a gente trabalha com instituição federal. Então, a gente presta informações à instituição federal. Então, é importante ser transparente, documental. Agora, recentemente, eu ouvi falar que eles vão fazer uma auditoria para a questão do Auxílio Família. Então, no período da pandemia, a gente teve muitos problemas com o cliente que dizia que tinha uma renda X para ganhar aquele auxílio naquela época. E na hora de comprar o imóvel, ele não podia declarar a renda correta, porque se declarasse, teria que devolver o que recebeu. O que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo ganha os benefícios do auxílio, né? Verdade. Todo mundo. Só que não lembrou que muita gente recebeu indevidamente, né? E aí chegou abril de 2022, 2021 e 2022. Teve que declarar o imposto de renda. Isso mesmo. Aí na hora de declarar o imposto de renda, você tinha renda. E aí agora? Muita gente devolveu. Teve que devolver. Teve que devolver. Clientes que tinham carteira assinada, que receberam indevidamente, que precisa declarar o imposto de renda, não pode sonegar. E aí, na hora de declarar,
Tava lá Soube dessa notícia, né? a A gente devolução. pegou muitos clientes assim. É, Perdemos devolveram, assim, 6.000. Teve muita devolução. muita devolução. E aí eles não sabiam por quê, né? Tava devolvendo. Eu disse, olha, tem uma devolução aqui, se eu tinha uma renda e tal. Ah, porque na hora de cadastrar, eu me cadastrei. Eu trabalho com minha casa, minha vida, mas eu vou trabalhar com muito cuidado, porque eu sei, tá tudo, a porta estão aberta, mas quando estreitar e fechar, e eu não quero passar por uma Então, eu prefiro estreitar logo pra passar a ficar na estreita a vida toda. porque quando tem essas auditorias fica feio, Fica né? feio. Você ser chamada para responder o que Pra foi que houve, responder, o cliente olha, também é chamado. Deixa eu dizer só uma situação que ocorre, né? Eu vou comprar um imóvel, eu tenho minha certidão de nascimento, mas eu sou casada. Oi? Omitindo. Mas eu tenho minha certidão de nascimento original. Mas eu não quero declarar a minha esposa, porque a renda minha e dela ultrapassa. E aí eu vou comprar o solteiro. Na hora de vender esse imóvel, você precisa verbar seu casamento. Oi? Oi? Aí você vai com sua certidão de casamento para o cartório. E o cartório, mas quando você comprou, você era casado. Olha aí. Aí você vai para a caixa Olha a para cara. dizer Olha a cara. que lá atrás você comprou e entregou um documento fraudado. Que eu sou casada, eu tenho um documento que é certidão de casamento. Eu entreguei uma certidão de nascimento. Entreguei original, né? Porque eu tinha, por acaso eu tinha duas, sei lá. Porque quando você vai casar, você sempre o cartório retém, né? E aí, assim, o que acontece? A gente tem um problema lá na frente. Qual foi o problema lá na frente? Quem fez o financiamento? Tá na área ainda. Se tiver, vai ser chamado. O corretor. Aí aquela pessoa, eu comprei com aquele corretor, vai ser chamado, se tiver ainda na área. Olha o problema Problemão. daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Olha o problema. Porque vai ter que ter uma autorização da Caixa para dar um aditivo para ele registrar o casamento, porque lá estava como solteiro. E se for união estável? Se tiver uma união estável, quais as implicações? A união estável, se você tiver, é importante apresentar, porque a gente não tem como saber se a pessoa tem união estável. E não tem como saber se é casado também. Por isso que é importante você ser fiel, transparente. A união estável, o cônjuge ele já tem direito. Já fez a união estável, ele já tem direito. Então não precisa omitir ele, porque ele vai participar daquele imóvel lá na frente. Seja agora, seja depois. Mas às vezes não querem apresentar por causa da composição de renda. Aí a gente filtra as informações, mas eu não tenho como adivinhar, né? Eu como correspondente, que ele tem uma pessoa que mora que tem uma união estável. Entendi. Porque a união estável hoje é um casamento. É um casamento. Para você desfazer uma união estável, antigamente você ia no cartório, eu e ele vamos lá, desfez. Hoje tem que ir pro juiz. Hoje está muito mais difícil. Tem que ir pro fórum, fazer a separação. Então, não se brinca com união estável também. E é aí, um casamento. Adriana, só complementando, já que você está falando dessa composição de renda, a gente sabe que mudou muitas regras também recentemente dessa composição. Hoje pode comprar 2 amigos, hoje pode comprar um irmão com irmão, hoje pode comprar sócios. Explica um pouco dessas mudanças com relação à composição de renda dentro aí do programa, né, dos benefícios do governo. Se eu quiser juntar com outra pessoa para poder comprar um imóvel, o que é que eu preciso fazer Veja. e quais as regras atuais? A composição de renda, ele não tem limite. Eu postei até lá na Fontes, uns meses atrás. A composição de renda, ele não tem limite. Antigamente, as pessoas só compravam se fosse cônjuge ou participante da família, né? Parentes. Mas hoje não, qualquer pessoa pode comprar. Eu posso comprar Recentemente eu fiz de 4 casais. Estava comprando uma sala comercial. Imagine, eram 8 pessoas para cadastrar, 8 pessoas para assinar. Então, na composição de renda não existe, mas eu posso ou não pode? Pode, você pode tudo, porque você está assinando documentos que você está comprando. É seu. A outra pessoa está ciente que é seu. Você tem uma composição, você tem uma parte daquele imóvel, de acordo com a composição da renda. Então, é importante saber que qualquer pessoa pode juntar renda, independente de ser parente ou não. Entendi. E isso o corretor tem que saber, porque às vezes ele está comprando, ele está atendendo um cliente que recebe um salário mínimo, por exemplo, 1.302. E aí, não dá para comprar um imóvel, mas tem a namorada, que recebe também um salário.
Ah, mas a gente não tem união estável. Vai ter que casar, porque o medo é casar, né? Isso. Vai ter que fazer união estável. A pergunta é, vai ter que fazer união estável? Você gostou, né? Vai ter que fazer união estável? Não. Compôs renda, não precisa de Se os união dois estável. tiverem renda, não precisa. Não precisa. Agora, se o casal, ela não tem renda, ele convive com ela e ela é dependente dele, aí precisa da união estável. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque ela vai ser dependente dele em um imóvel usado, porque tem subsídio para usado e tem subsídio para novo. Vai usar benefícios do Vai usar governo, benefício porque do governo, ela vai comprovar precisa que não tem renda. Isso, Aí precisa comprovar da que união mora estável. com ele, que está com ele, porque tem pessoas que não entendem isso. Precisa. Se não compor renda, precisa da união estável. Se compor renda, não é necessário. Não é Tá mais preciso. flexível. Mas é que a pra gente- casar, Agora, viu, pessoal? para ser esse. Para ser dependente, você falou aí na opção de namorado, já mora junto e tal, fazer união estável. Mas se for um irmão, uma mãe que esteja desempregada, ou uma avó, o que é que pode ser dependente nesse Até sentido? terceiro grau, a Até gente terceiro pode grau? ser dependente. O que precisa para ser dependente? Né? Não precisa apresentar na caixa. O dependente, ele não participa do processo habitacional. Ele não entra no contrato. Ele não tem essa obrigatoriedade de estar dentro do processo. Só vai estar as informações do dependente. Então, é necessário que ele more na mesma residência, compartilhe, que ele faça uma declaração a próprio punho que é dependente daquele filho e o filho informando que a mãe é dependente dele, que ela não possui renda. Então, é bem rigoroso essa parte do FGTS por conta das apresentações documentais. Então, é necessário fazer um papel, um documento a próprio punho, né? próprio punho, registrar no reconhecer firma, no cartório, né? Do filho e da mãe. A mãe dizendo que é dependente do filho e o filho informando que a mãe é dependente dele e não tem renda. Adriana, às vezes a gente viu aí, alguns casos que a gente viu na Covid, de, por exemplo, meu irmão, ele é de menor, eu não tenho uma tutela dele, mas meus pais faleceram. Como é que eu torno esse cliente dependente? Esse irmão, né? Esse irmão dependente, já que eu Por não meio tenho... da justiça. Por meio da justiça. Tem que ir para a justiça, dizer que ele é responsável por aquele menor. E aí a justiça dá um documento que a gente apresenta na caixa. Você sabe dizer se demora esse tempo para organizar esse processo? Infelizmente, a nossa justiça é um pouco lenta para alguns casos, né? Pode demorar, pode. Pode demorar, mas aí é justiça. A gente precisa desse documento porque é um menor no qual está informando que os pais faleceram e o irmão, que é de maior, é responsável por aquela criança. E, consequentemente, vai ser dependente dele. A gente tem umas perguntas recorrentes em relação a dependente. Tio, primo. Morou na mesma casa, compartilhou residência, fez o documento, pode participar, pode. Né? Você não vai sair não procurando gente para ser seu dependente. Não pode, viu? Isso aqui, assim, é bem complicado essa parte dependente. É por isso que a gente Porque a gente pede Frisando, né? Por isso que a gente tá frisando. Frisar muito. Precisa compartilhar, precisa ter o comprovante de renda. Residência, desculpa. Não pode ter renda. Não pode ter renda, ter vínculo empregatício. E pode até parentes de terceiro grau. Você pode explicar? Porque a gente não sabe. Parente em terceiro grau. Você pode explicar? É o quê? Minha mãe. Meu tio, minha avó. Ela pode ser minha dependente. Irmão. Irmão pode ser dependente. Certo. Pode ser dependente. Pode ser dependente Fazendo também. a declaração. Desde que a more na cartório. mesma residência, que cumpra os requisitos que Os requisitos. Tem as regras, né? A gente sempre fala que o financiamento não é a gente que dita as regras. Muitos clientes questionam, por que isso? São as regras do programa. Quer participar, quer ganhar subsídio, ou quer usar o FGTS, tem as regras. tem que seguir essas E regras. também seguir. tem as responsabilidades a responder. Porque tem o que que apresentar acontece? o documento. Um cliente chega até um corretor e diz, olha, você tem união estável ou não? Às vezes o corretor não tem ciência se realmente Nem tem bola de porque não tá cristal no pra convênio. ver, Mas né? a gente não tem como adivinhar. Fulano Não de tal é seu dependente? É sua renda que sustenta na sua casa? Sim, é dependente? É. Por gentileza, faça aí uma declaração, os requisitos da caixa é esse aqui. Se tiver dentro do Se critério, se enquadrar, Intimida, fazer um documento, autenticar, reconhecer firme. Ele está dizendo para a instituição bancária que a mãe dele não tem renda e a mãe está dizendo que não tem renda. Caso, vamos supor, tô falando caso, lá na frente, daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos,
foi feita uma auditoria naquele processo Naquele e viu momento, né? que ela tinha renda e não apresentou, aí assim, nunca passei por isso, mas vai abrir um processo contra aquela pessoa por ter Omitido informação, né? informações, né? E já aconteceu, Adriana, eu já ouvi casos aqui mesmo em Aracaju de pessoas que entrou dentro do programa e ela não se incluía dentro do programa. Depois ela teve que devolver os benefícios do programa e perdeu o apartamento. Devolve, porque a gente não brinca com regras do FGTS. Né? Eu sou credenciada há 11 anos, a Fontes tem 6, mas eu sou credenciada, eu já tinha outra empresa há 11 anos. E aí a gente sabe que as regras da Caixa, elas são, regras são ditadas, a gente assina documento, então a gente precisa trabalhar com transparência. Ser criterioso, né? Ser criterioso. Não é a gente, se é regra, é como eu falo, não é regra. Então Tem que ser cumprida, né? Tem que ser cumprida, tem que ser levada à risca. Sério, porque eu brinquei essa semana que a gente só tem 2 coisas. O nome e a saúde. Verdade. A saúde, para trabalhar, fazer tudo, você precisa da saúde. E o nome. Se você perder seu CPF, seu nome, você não tem mais nada. A credibilidade, né? A credibilidade, o respeito no o mercado. respeito no mercado. Porque só se mantém nesse mercado. Qualquer mercado. Se você perder sua essência, sua base, você não trabalha mais em nada. Verdade, Adriana. E voltando aqui, já que a gente falou o que é financiamento, os tipos de financiamento, a gente também tem indexadores, não é isso? Isso. Explica um pouco esses indexadores, o que é que ele interfere aí na hora do financiamento. Os indexadores, eles ficam numa partezinha bem camufladinha, porque quando você faz a simulação, ele já joga para TR. Por quê? Porque a prática é a melhor taxa de juros para a parte habitacional. Mas o cliente quer pelo IPCA. E agora? IPCA é um indexador de juros. Temos IPCA para esse saque. Mas o IPCA, ele tem uma atualização no saldo devedor pela inflação. Então, toda vez que tiver atualização da taxa da inflação, ele vai desaguar, né? É desaguar que chama, né? Desaguar. Vai atualizar obrigatoriamente. Ele fala assim, o saldo vai lá devedor. no seu saldo devedor e atualiza. Vai interferir aonde? Na parcela. Na parcela. Ao invés de diminuir o saldo, pode, a depender da inflação, Como aumentar. A gente já tem um histórico não muito bom da inflação. Então, a gente faz o quê? Não oferece para habitação. Por quê? Porque habitação é prazo alto, longo. Quando é uma operação de 36 meses, uma operação comercial que usa o IPCA, 36 meses, a operação de 24 meses, pode usar IPCA? Pode, porque são operações que só tem esse indexador. Mas quando a gente tem a opção de escolher no financiamento habitacional, a gente vai escolher a qual? A que tem um histórico melhor para o prazo. Eu só vou financiar para o mínimo é 10 anos. Mas eu vou financiar, vou pagar em 5. Mas escolha a TR, porque vai que você não consiga. Como todos fomos pegos de surpresa agora com a pandemia, né? Muita gente teve aquele estímulo para comprar através da taxa de indexador IPCA, e o que foi que aconteceu com a inflação? Por conta de algo que ninguém esperava, né? Foi algo inesperado. Outra coisa, é melhor a gente, eu quero só 10 anos, Adriana, mas a parcela vai ficar alta. Coloque para 30, coloque para 35, não tem problema. E depois vai, E vem amortizando, porque seu saldo devedor tá lá. Claro que você pagar. Tem que ver alternativas. Mais seguras, né? O cliente não perder o equilíbrio financeiro mensal. Que às vezes ele vai com tanta ansiedade, eu só quero para 10 anos. Mas tem condomínio, se for um apartamento ou residência residencial, tem condomínio, tem água, tem luz, tem tanta coisa, IPTU, tem inflação, tem desemprego, tem escola do filho, tanta com a despesa. parcela mais baixa, para 30, e amortizando. A melhor coisa é você amortizar. Quer diminuir o seu financiamento, vai no prazo. É uma das melhores alternativas. Se a parcela está confortável para o seu financeiro mensal, vai num.
no prazo. E vamos agora, Adriana, passar para a prática, né? Quando a gente vai fazer uma simulação, né? Muita gente, eu faço a simulação para o cliente A, faço a simulação para o cliente B, e porque a minha ficou diferente? Então, vamos explicar um pouquinho como é feita essa simulação para o imóvel usado mesmo. O passo a passo, que a gente possa transparecer e como é que é feita essa simulação, o que é que a gente pede, quais são as informações básicas, para a gente poder dizer a capacidade de cada pessoa. A gente sabe que simulação depende do perfil e da pessoa. Uma simulação para mim pode ser totalmente diferente para você, porque tem questão idade, tem questão renda, tem várias questões. Então, vamos tentar falar um pouco como é feita essa simulação. A simulação, a gente alimenta lá o simulador da Caixa. E aí, a gente coloca lá renda, idade. Se você tem 3 anos, você vai usar... Se você tem 3 anos de FGTS, se você tem dependente... Se você é servidor público, vai trazer salário. Então, tá tudo, se alimentou. Vai para a próxima etapa. É usado, é novo? Não, primeira etapa é usado, novo, valor do imóvel e cidade. Aí você coloca um imóvel usado, que vai receber subsídio, por exemplo. Você fez a simulação em Aracaju. Fechou o negócio com a simulação que você fez em Aracaju. Aí o cliente escolheu na Barra. E agora? Aracaju era 6.590. Na Barra, o mesmo cliente pega 5.900 e pouco. Mudam os valores, né? Aí Mudam os quando a gente valores. vai dizer a proposta certa, não, mas a minha tá aqui. Quando eu olho o local, quer ver coisa no usado. Fator geográfico, né? Novo. O local, né? O novo, é de 23 mil, baixa para 17, 19. Pode perder uma venda porque você esqueceu de trocar o local que o cliente escolheu. Ele estava olhando Aracaju, depois foi Barra, porque ele olha tudo. Tem que explicar que muda, né? Que tudo mudam esses muda. auxílios. Não pode generalizar. Por exemplo, Não pode. eu quero, porque é limítrofe. Aí eu quero Barra, eu quero Nossa Senhora, eu quero CBPE Santos você Escala, pode. bota lá. Porque Aracaju. é um tipo só. SBPE você É, pode. Por quê? Porque não tem subsídio, não tem diferenciação de valores, aí você pode usar. Agora, o PCVA que recebe subsídio, é necessário você fazer. Prestar bastante atenção Isso. nesses O critérios. pré-cotista também. O pró-cotista, não, porque não recebe subsídio, Entende? né? E aí não interfere a cidade. Só Mas foi pelo o programa. enquadramento, né? O enquadramento é importante verificar se pode. Tipo, eu moro e trabalho em Aracaju, vou comprar instância. Eu posso ser pró-cotista? Não pode, O né? pró-cotista só tem o benefício do FGTS, né? O E as pró-cotista taxas de juros é uma mais extensão baixas. do PCVA. Pronto. Entendi. Então, Mas qual ele as não regras do pode comprar de pró-cotista? qualquer jeito. É isso que você quis dizer aqui. É a extensão do PCVA. Vai botar no pró-cotista, vai escolher pró-cotista. Lembre, PCVA é o quê? 3 anos, passou imóvel no nome, Carteira assinada, carteira né? assinada. Só pode comprar imóvel no A entorno, carteira né? assinada, ele pode até não estar atualmente, mas ele tem que ter 10% do valor da FGTS retido. Ou seja, um imóvel que ele está comprando 100 mil, se ele tem aquele FGTS retido, que ele saiu de uma empresa 10 mil, né? e foi o pedido de emissão, aí tem lá 10 mil. Hoje ele é servidor público. Muita Entendi. gente, É interessante essa informação. pró-cotista é assim. Eu tenho 10% retido, eu posso ser enquadrado no pró-cotista? Pode. Eu peguei um cliente que ele se aposentou, tinha lá no FGTS 150 mil. Olha, E ele foi informado que não poderia sacar, porque ele continuou trabalhando. Aí quando ele foi comprar um imóvel, eu disse, mas por que o senhor não sacou o FGTS? Ele disse, não, porque eu continuei trabalhando na mesma empresa, me aposentei, mas o senhor podia sacar. Falaram que não podia, mas pode. Então, assim, é importante. são pequenas informações. Quantas vendas os corretores atrás que Perderam, não teve né? a consultoria com aquele cliente que tinha 150 mil pensou? de FGTS retido, podendo usar. Podendo usar um valor desse, que é praticamente o valor de um imóvel Por popular. falta de informação. Quando ele chegou lá no escritório, que eu fui conversando, aí eu disse, mas eu vi que o senhor tem um FGTS retido. O senhor trabalha na mesma empresa? Trabalha. Eu disse, por que não sacou? E pode sacar? Eu disse, pode. E Adriana, essa informação dos 10% para mim foi brilhante, porque muitas pessoas realmente trabalham a vida pró-cotista. Pró-cotista.
trabalham por muito tempo, às vezes tem um saldo devedor realmente retido, não conseguiu tirar porque passou em um concurso, foi Isso. direto para o concurso, o valor está lá, não conseguiu resgatar aquele valor. Aí muita gente vai e coloca para SBPE. SBPE, então. Usa o FGTS, usa também. Mas poderia colocar na taxa de juros menor, com mais benefícios então, para o é o cliente. que eu falo, assim, a gente precisa se atualizar, porque para não perder venda. Que muitas vendas são perdidas por falta de informação, infelizmente, dos Isso é a clientes importância do que você e do corretor. tá nos proporcionando a todo mundo Isso. esse mês agora que a gente está, né? De terças a quintas, essa consultoria. Tem dúvidas? A gente não é obrigado a saber tudo, mas Não. é obrigado a buscar informação. E justamente a gente está trazendo aqui no nosso podcast, no NewsAcast, essa informação atualizada para vocês. Esse compromisso com vocês com a informação real, verdadeira. E estamos à disposição aí de vocês. Adriana, continuando essa simulação, você já falou, Minha Casa Minha Vida, programa Casa Verde e Amarelo, que vai passar Minha Casa Minha Vida, tem os seus critérios, é o que é mais criterioso, porque tem que saber a renda bruta para colocar no simulador corretamente, tem que saber a idade da pessoa, tem que saber se ela tem ou não os 3 anos de recolhimento, porque esses 3 anos vai fazer o quê? Vai reduzir a sua taxa de juros em 0,5%, isso ajuda muito no valor final. Muito. Nós Muitíssimo. temos taxa de juros a partir de 4,25 com 3 anos. Com 3 anos. Eram 4,75 a faixa de renda. E aí, quando a gente coloca o redutor, vai para 4,25. Isso é uma oportunidade de compra. Demais, uma taxa de juros inimaginável, né? E agora que ela aumenta, né? 35 anos, o prazo maior. Uma pessoa que quer uma parcelinha menor, porque está agora com o orçamento apertado, pode pegar para esse vários tempo e vir, Vou como dar a gente uma falou. dica ao corretor. Quando for fazer uma simulação, colocar 360 e colocar 420. Isso. Por quê? Muitos clientes não aprovam no prazo maior. Entendi. Nos 420. Aí a gente precisa reduzir, né, os 360 meses. Então, importante fazer a As simulação duas, né? As duas. com 360 e com 420. Ó, se tratando aqui de simulação, a gente percebe o quanto é importante saber fazer a simulação e ter esse conhecimento. Que, por exemplo, nós vamos lá, colocamos uma simulação com o cliente, digamos, esse que tinha aí um FGTS de 150 mil. Ele estava apto a comprar um imóvel. Aí, de repente, a renda dele também não comporta o imóvel que ele queria, mas o FGTS vai fazer a diferença. Se o corretor não tiver esse conhecimento, o cliente aborta esse sonho, porque acha que tem que dar uma entrada maior, que a renda não comporta. Então, a gente vê o quanto o conhecimento faz diferença na hora da simulação. Que a idade é avançada, já está aposentado. Verdade. E aí o prazo curto, parcela alta, financiamento menor, dependendo do salário. E aí ele estava com 150 lá, ó, paradinho, podendo usar. Quantos corretores perderam a venda desse cliente? Ainda tem os impostos, que um tipo de FGTS, quando tira, né? É melhor ele comprar um imóvel do que fazer a retirada em dinheiro, porque ele vai ter umas perdazinhas aí. Do imposto de renda. Do imposto de renda. Então é melhor ele aplicar Justamente. na compra do imóvel, que ele não vai ter perdas nenhuma, só ganho e... E é importante ressaltar esse saque do FGTS é feito pelo correspondente bancário. Então, é necessário Autorização, né? Autorização, viu? Autorização do cliente pelo aplicativo. Por isso que às vezes, né? E o cliente fica, ai, que autorização é essa, né? Aquelas desconfianças, né? Isso, aí eu mando o procedimento, por quê? Porque foi o cliente que fez a autorização dele mesmo no aplicativo dele, que ele olha o FGTS. Todo mundo tem acesso. E autoriza, né? E manda o autoriza. print que autorizou, né? Justamente. É importante ressaltar. E é bom ressaltar isso justamente pela transparência. Vocês são clientes aí que estão fazendo negociações, esse procedimento é válido. Você tem que autorizar, porque senão o correspondente ele não tem como utilizar seu FGTS. Pronto, foi interessante demais a gente saber essas minúcias sobre a simulação, né? Saber que é importante colocar a data de nascimento, a data correta, pelo mais velho, saber a renda bruta, principalmente nos programas aí pelo Minha Casa Minha Vida, porque qualquer coisa na renda, ou qualquer coisa que a gente coloque diferente vai mudar tudo na hora final
do financiamento. Então, isso aí, nós corretores temos que buscar o máximo de informações corretas, se ele tem ou não os 3 anos, realmente a gente conferir uma carteira, né, para ver se ele tem aquele recolhimento, porque tudo isso muda no momento final de liberação, né, do valor liberado, como também na taxa de juros. Então, foi show de bola aqui essa explicação sobre simulação. E outro detalhe também, Nilson, a questão da localização, como faz a diferença. Isso. A Isso. localização. Né, Barra é de um jeito, Aracaju é de... porque tem aquele fator Tem um limitador. enquadramento. E também o valor de auxílio, né, do Que às subsídio vezes do o cliente governo. está aprovado para um imóvel, por exemplo, usado em Aracaju. Aí ele tem um subsídio. Aí tá um cliente contadinho, subsídio, valor de entrada, valor de FGTS. E aí escolheu na Barra. Aí você tá com aquele valor de subsídio na cabeça do cliente, vai dar tudo certo. Aí o cliente pega menos subsídio. Aí quando vai contar os valores lá, tá faltando. Tá E agora? faltando. Né, para encontrar o valor final, E aí, para ter uma assim, entrada maior. A segurança de um processo habitacional do início ao fim também é muito importante para o corretor. Até porque, como eu falei para você, a gente só tem um nome. É isso. E aí o nome, quando é coisa boa, parece que não multiplica, né? Quando é coisas ruins, infelizmente a multiplicação Aumenta. aumenta. É Verdade. impressionante. E aí a gente precisa, porque nosso marketing maior é o nosso trabalho desenvolvido. Nele vai ser multiplicado por outras pessoas vão conhecer outras pessoas e vão indicar, olha, eu comprei meu imóvel com fulano, com o Nilson, ele deu um apoio e tal, do início ao fim. Então, aquilo vai se multiplicando. Mais do Verdade. que anúncio, mais do que outros meios de comunicação. A indicação Que é a é o maior indicação. fator. Hoje, o maior fator para vendas é indicação. Mas, Adriana, eu vejo também que o cliente ele precisa contribuir com o corretor para fazer uma simulação o mais minuciosa possível para chegar à realidade, ele não ter surpresas. Pode até ter pequenas surpresas, mas não grandes surpresas que às vezes assustam o cliente. Porque quando às vezes a gente pede renda bruta, bota lá 2.400. Não confere no contra-cheque. Onde você quer morar? Às vezes o cliente não sabe nem onde quer morar. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de buscar do cliente o máximo de informação possível, dizer para o cliente que a gente precisa das informações reais para não ter surpresa na hora do processo. Deixa eu dizer só uma coisa que aconteceu recente, né? Não foi eu que fiz o processo, que era um empreendimento. Fazia com uma certa pessoa. E aí, o corretor me ligou dizendo, Adriana, você consegue reverter e tal? Eu disse, o que foi que aconteceu? Na hora de assinar o contrato, a esposa foi. E tinha união estável. E tinha renda. E aí, ela, por falta de formação, não foi falada ao corretor, não foi falada à prestadora de serviço. E o gerente viu, disse, você tem renda, você tem união estável. Então, assim, omitiu informações, não assinou. Imagine, no dia da assinatura da caixa. A frustração. A frustração. Então, o que falhou? Quem falhou? Ambos. O cliente, para omitir a renda, omitir a renda da esposa. E a gente trabalha de uma forma tão transparente que as coisas parece assim na frente. Verdade. Então, aí me ligou, Adriana, você pode me reverter? Eu disse, eu posso. Traga a renda dela, a união estável dela e coloque no processo. Por quê? Porque lá na frente ela pode cobrar uma participação do processo, né? Entre 30 a 35 anos, no momento do financiamento, e pode dizer assim, eu era casada com ele, eu tenho participação, eu paguei essa prestação. E aí veio à tona o que escondeu hoje. Então, não adianta omissão. Vai diminuir o subsídio, mas coloque sua esposa, coloque a renda dela, entendeu? Porque é melhor as coisas seguras e você poder deitar no seu travesseiro, na sua casa que você comprou, seguro, transparente, honesto, do que omitir fatos. Para se beneficiar por causa de valores que talvez não vale a pena a dor de cabeça que você vai ter no futuro. Lá na frente, se houver uma auditoria. Porque as auditorias, elas têm, mas Elas de têm repente não constante. caiu no seu nome. Um dia pode É a malha cair. fina da Receita. Não verdade. tem isso? Tem sim, tem sim. A malha fina da Receita. Eu sempre tive isso, nunca declarei. Mas um dia você cai. Pois é. E agora que as coisas estão mais afunilando, né, tudo.
As informações estão sendo cruzadas, o Isso. poder da Então, a informação gente, está é tudo melhor a gente trabalhar da forma correta. certinha do que... Outra coisa também, Adriana, nós falamos aí sobre simulações. Outra coisa que muitas vezes atrapalha o processo é a documentação. Pode falar um pouco das documentações necessárias na compra do imóvel, seja para SBPE, seja para Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarelo, Procotista. Olha, a documentação é uma só. Você tem que ter RG, CPF, Estado Civil, comprovante de residência, comprovante de renda. Quem tem imposto, apresenta. Tá lá. Eu sempre mando a relação, mas eu não tenho imposto. Pronto. Eu quero o que você tem da relação. Então, ela é igual para todos. A obrigatoriedade de apresentar um imposto de renda tem. Se você declarou, porque você vai esconder. Agora, quem usa o FGTS é obrigado, se você declarou, apresentar. Para uso do FGTS, ou procotista, ou enquadramento, declarou, você não adianta omitir. Porque a gente faz todo o processo enganado, né? Porque eu não tenho como saber. Quando chega na caixa, na hora da assinatura... Olha lá pedindo, né? Olha lá. Não, lá pedindo não. Lá eles têm um sistema e dizem, não, o cliente tem imposto, tá aqui. E agora? E ainda recebeu restituição na conta. Tal, né? Então, assim, por que não falou no início? Aí nosso trabalho, nosso correspondente... Vai ter que refazer tudo de novo. Então, não adianta esconder um imposto de renda, não adianta esconder um cônjuge, não adianta. Então, vai participar de renda, coloque. O SBPL é um pouco mais flexível, porque ele não recebe subsídio. Que a taxa de juros dele, para eu que recebo 1.000 ou 2.000, ou juntar renda, coisa. é a mesma coisa. O seguro habitacional, se eu for casado e não quiser colocar a renda do meu esposo, só a minha, fica somente 100% para mim. Caso ele venha a falecer, vai ser quitado alguma parte? Não, porque ele não o seguro está para um cônjuge somente. Essa é a diferença. Por isso que o SBPE você pode não apresentar, omitir não, que a palavra é feia. Não apresentar a renda da esposa. Não é obrigado, né? Não é obrigado, porque a taxa de juros não tem benefício para o cliente. E às vezes tem casais que quer comprar sozinho, não quer botar a esposa para participar daquele imóvel, daquela compra. Entendemos sim, a gente pode, não tem problema. Por quê? Porque não tem obrigatoriedade de apresentar essas rendas para o benefício. Engraçado é que muitos clientes chegam, não, mas meu cunhado comprou, não precisou. Mas vai que seu cunhado é um SBPE. Não, eu já teve clientes que eu encontrei na agência, porque o vizinho financiou a Sempre casa. essas histórias, as mesmas histórias. A casa dele, a parcela dele era 400 e a dele era 450. Então, assim, nunca vá pelos outros. A realidade, os 100 mil que eu financio, não é os 100 mil que minha mãe financia. Por quê? Por causa do prazo. A análise é diferente. A data de nascimento. O valor é o mesmo, né? Mas ela financiou 100 mil. E a parcela dela tá 400, a minha tá 800. Qual a idade? Qual a idade? Mas é o mesmo 100 mil. Mas o prazo dela, 420. O meu prazo... O seguro, né? Obrigatório, já vai ser diferente. Então, não pense que fulano fez, cicrano fez, a gente precisa ser igual. Não, porque tem faixa de renda, taxa de juros, redutor de FGTS, redutor para quem quer relacionamento com a Caixa do SBPE ou não. Então, existem várias faixas de taxa de juros de acordo com a renda, de acordo com o relacionamento. Para cada pessoa. Por isso é importante a consultoria. Por isso é importante o corretor estar informado na hora de sentar. Imagine eu aqui com os clientes, e o cliente perguntar, eu escolho o que você acha, saque ou price? Primeiro que eu não posso dizer o que eu faria. Uhum. Essa é a regra. Explica as duas coisas. Você tem que explicar e dizer qual se encaixa no seu orçamento. Perfil, né? Seu perfil, seu orçamento. Financeiro. Nesse momento. Eu não posso dizer qual é melhor para mim, qual é melhor para você. Quem vai decidir é o cliente. Quem vai tomar a decisão é o cliente. Eu vou explicar os dois, então é melhor para mim. Hoje eu fiz uma operação que a menina financiou na Price para 180 meses. Por quê? Porque eu expliquei ao cliente, do corretor, que ela pagando em 360 meses ou em 180 ia aumentar R$100. Dava para ela? Dá. Então vou diminuir 15 anos.
Diminuiu. Ficou bem mais confortável, né? Mais confortável. Por conta de uma boa informação. E a venda concreta. Por quê? Ela estava assustada com o prazo. Porque o prazo assusta. Assusta. Eu vou comprar um imóvel, vou passar 30 anos, 35 anos pagando. Assusta. E quando a gente vem com a solução de um prazo menor, que aumenta só 50, 100 reais, 150 na parcela, dá para a senhora? Dá. Então vamos fazendo essa operação nesse prazo? É Aí, trazer assim, soluções é trazer sempre, né? solução. Sempre. Olha, se você tiver um parceiro que traga solução, suas vendas fluem. E o Verdade. cliente não perde a oportunidade de comprar aquele imóvel. E Adriana, continuando a documentação, você falou a documentação geral, mas se o cliente for informal ou for autônomo, muda um pouco. Vou citar assim, uma informalidade. Eu sou manicure, Certo. vou de porta em porta. E aí a manicure compra o quê? Esmalte. Espátula, serra de unha, O acetona. material necessário, né? Ela não compra? Verdade. E ela recebe aqueles valores, hoje tudo recebe Pix, né? E se os dinheiros que eu receber, vou depositar na conta, vou gerar minha renda através de depósitos. E como é que eu vou comprovar que eu sou manicure? As notas fiscais. Você não comprou o produto? Você comprou o alicate, você comprou lixa, você comprou esmalte, você comprou algodão. Aí tá, tu faz o dossiê, faz uma pastinha, tudo você compra, tira a xerox, que tudo apaga, tira a xerox. Na hora de fazer seu financiamento, aqui eu sou manicure, tenho meu salário mensal, vou de porta em porta, não tenho salão. Então, esse cliente, ele pode comprar imóvel? Pode, é só ele comprovar. Como é que eu vou comprar? Você não pode chegar e dizer assim, eu trabalho, mas trabalho em quê? A Caixa quer saber, o gerente quer saber. Como é que vai fazer uma operação sem saber o que ele trabalha? Só de boca? Você tem que comprovar. Ó, eu pago meu cartão de crédito, meu filho tá na escola. Eu pago aluguel, tá aqui, ó, recibo do aluguel, tá aqui o depósito que eu faço todo mês. Tá aqui isso. Então, a gente faz um dossiê e passa pra Caixa. Outra coisa também, Adriana, que assusta é que a gente está no período da declaração de imposto de renda. Bem e aí, próximo. digamos, é uma manicure. Aí é obrigatório ela declarar o imposto de renda ou não? É melhor ou não? Como é que a Caixa vê esse cliente que precisa de uma renda e precisa declarar esse imposto? Olha, é tudo operação de risco. Então, um cliente autônomo, ele pode declarar o imposto de renda? Pode. Ele pode ter os rendimentos dele declarado? Pode. Qualquer pessoa pode declarar seus rendimentos, até porque passa por depósito bancário. Até porque você tem uma vida, você tem um cartão de crédito. Como é que você vai comprovar para a Receita esses rendimentos que você paga o cartão? Da onde vem a Receita? Então, é necessário fazer o imposto de renda? É sim. Não tenham medo do imposto de renda. Até porque a Receita já sabe quem você é. Sabe que você compra mensalmente. Hoje todos os dados estão aí, bem Aí transparentes. vem o pente fino. Se ela quiser passar um pente fino, você declarando ou não, ela pode pegar você. Então, assim, é assustador as pessoas falarem imposto de renda. O imposto de renda, para uma operação de risco, seja na Caixa, seja em qualquer outra instituição, ele está comprovando, você está dizendo à Receita que você tem esse rendimento. Ele fica mais forte para a operação? Fica mais... o sistema entende que aquele imposto é uma renda que a pessoa foi e declarou como autônomo. Tá lá, declarado. Mostra a questão da fidelidade dela, né? Se ela foi e Isso. declarou, ela realmente entendeu? está... Ela tem aquela renda. credibilidade. Você não vai só negar imposto. Você vai? Não vai. Então, você diz, olha, eu recebo 2.000, só que tem um limite. A Caixa só recebe através... acima da isenção. Então, acima da isenção, eu posso pagar R$14 de imposto. A Caixa aceita. Mas só o imposto resolve? Não. Você tem que comprovar que tem aquela renda. Entendi. Não vá fazendo Não é imposto de só o renda. imposto de renda em si. Não vá fazer imposto de renda sem comprovação. Eu tenho cliente que só quer entregar um imposto de renda, mas você Não é assim. precisa comprovar aquela renda. Precisa a movimentação comprovar. bancária. O cartão de crédito, as notas fiscais que eu compro. Tudo que envolveu o negócio, né? Tudo. O negócio é a vida financeira dele, né? E a pessoa, o autônomo, fica assim, pagando aluguel a vida toda, achando que não pode. Pois é. Vocês podem. Procure quem pode lhe ajudar realmente. Né? A organizar a sua renda para você. A organizar a sua vida financeira para você comprar aquele imóvel. Não vá cair em financiamentos altos. Não vá cair em prestações que você não pode assumir. Você perdeu o imóvel.
Não faça isso. Então, a melhor forma é ter uma consultoria. Uma boa consultoria. Boa consultoria, Assessoria. Assessoria. Verdade, verdade. Nós vamos dar um break agora rápido para agradecer, né? Agradecer a todos os patrocinadores, né? O NewsAcast ele agradece de coração a todos os patrocinadores, a Fontes, né? Na figura de Adriana que está aqui, também Micael, seu sócio, né? Fontes Correspondente Bancário, que tem ajudado bastante esse canal a crescer também. A Alfama Cursos, na figura de Zaqueu Jesus, né? Um apoiador desse programa. Muito obrigada, Zaqueu, por todo esse apoio, por todo essa assessoria que nos deu no início. O NewsAcast aqui e a todos que vão participar e que estão participando, nosso grande abraço, de forma direta e indireta. Também agradecer a você, telespectador, que esse canal só existe justamente para vocês, para trazer conhecimento, para levar conhecimento, para vocês também transmitirem conhecimento, porque a nossa razão de ser é essa, é falar sobre o mercado imobiliário como um todo, o mercado imobiliário sergipano e as nossas experiências de vida. Adriana, muito grata pela sua segunda vinda. A gente nem esgotou os assuntos que a gente tinha. É muita coisa para falar. A habitação, ele é um vasto de informações. Quem disser que sabe tudo, não sabe. Não sabe. Né? A gente sempre está aprendendo. Até porque todo dia tem uma regra nova. Né? Tem uma regra nova, tem um sistema de amortização novo, tem os indexadores novos que entram, saem, suspendem. E aí a gente precisa estar inovando nossas informações. Como? Através de canais. Vocês estão de parabéns. A gente está junta no mercado imobiliário. Né? Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem sabe a importância de uma realização do sonho da casa própria. Vocês que estão lidando direto com o cliente, né? Mostrando o imóvel, aquela casa, o cliente vai para casa buscando o imóvel sonho, ideal, né? Já pensa nos móveis da casa. Até vocês acompanham, comprar, entendeu? Então assim, e aí a gente vem com o crédito. A importância de ter a documentação correta naquele momento. Mas quem tem que passar? Os corretores. Tem que sentar com o cliente, porque não adianta você mostrar o sonho se não tem a documentação. Não adianta você botar o cliente dentro do carro e mostrar aquele imóvel se o CPF não viu, se estava com situação cadastral. Imagine. São os cuidados. Porque tem cliente que acham, Adriana, que pode comprar com o nome no SPC Serasa, que deve ser um tema que nós devemos abordar sobre isso, que não pode. Futuramente. Se está com pendência financeira, não pode comprar um imóvel. E tem cliente que tem restrição e não sabe. Verdade. Estou com um cliente que está com uma restrição numa vara de Salvador que ele não sabia. E às vezes não sabe nem do que foi, Do que foi. que é. Não sabe. E às vezes Então, foi assim, enganado mesmo, algum golpe, alguma coisa. Então, é importante você ter uma boa consultoria do financiamento, se vai envolver financiamento, para você ter uma boa venda, uma boa compra para o seu cliente. Não adianta você sair. Eu tive recentemente um cliente que comprou um imóvel, só não informaram que era do lado do sol. Oh, meu Deus. A cliente. E aí ela veio reclamar que o corretor... Então, imagine, ligar para mim para reclamar que o corretor não falou que era do lado do sol. Eu disse, olha, minha parte aqui é financiamento. Eu perguntei à senhora, é nesse endereço, é esse imóvel, tal. Então, quem visitou o imóvel foi a cliente. Então, é importante saber até a posição para você passar para o cliente. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Não importa. Porque quando o cliente está destinado a comprar, ele compra. Não adianta você ficar fantasiando. Não adianta você inventar renda. Iludir. Não adianta. Então, a gente precisa trabalhar transparente e de uma forma segura. Faz uma transação segura, que vai multiplicar. Daquele cliente vai vir mais 3, 4. Pode ter certeza. Verdade. Viu, Adriana? Então, parabéns. Obrigada. Nós que agradecemos a sua segunda presença aqui no nosso podcast, né? Pra vocês, porque eu só estou respondendo, né? Gratidão mesmo. Obrigada. Estamos aqui para transbordar o mercado imobiliário de Sergipe. E aí é bom saber que as mulheres estão tendo participação nesse crescimento do mercado imobiliário. E você é uma dessas pessoas, uma figura importante que nos representa como correspondente bancário no Brasil.
Então, sua presença aqui também é muito importante para trazer conhecimento a todo mundo que não sabe como é que funciona esse sistema, que é simples e que parece ser complicado. Mas quando o conhecimento chega, tudo se torna mais básico, mais simples, com informações básicas do dia a dia, vindo de um profissional qualificado, não de terceiros, né? Que às vezes Não do confundem. acho isso, acho aquilo, Na mas verdade, é como informações eu falei, cada um tem que estar no precisas. seu local. Não adianta eu debater com o cliente sobre imóveis, porque minha parte é financiamento. Então, o corretor ele é responsável pelo imóvel e eu sou responsável pelo financiamento. Adriana, você atende? Eu atendo das 8 às 18, em paralelos. Né? Os clientes que podem falar depois, a gente ainda atende. Eu atendo qualquer horário cliente. Então, eu quero... O que é que eu quero? Eu quero que seu cliente compre a você. Eu quero que ele compre. Então, eu vou fazer de tudo, tirar todas as dúvidas dele. Pode deixar comigo. Pode dar meu telefone a ele. Eu dou meu telefone ao cliente. Tá aqui meu cartão. Esse é pessoal. O senhor pode falar comigo a hora que o senhor quiser. Eu não escondo. Os clientes, a mania das pessoas é, o cliente é isso. Eu atendo os bons, os chatos, os perguntadores, todos eu os atendo. tipos, né? Atendo todos. Todos não os existe perfis. chato, tem os clientes perguntadores. É bom para o nosso É desempenho. Você sabe que o cliente chegar Ensina. na frente de outro e ser assim, eu tirei todas as minhas dúvidas lá e saí satisfeito. Muito Por quê? bom. Porque dúvida é para ser tirada. E a gente não pode omitir essas informações. Com certeza. Obrigada. E nesse mais uma momento vez. encerramos agora, né, o NewsaCast e gratidão, Adriana. Obrigada por tudo. Obrigada.